irmãos internautas. Bom, nenhuma biografia que eu pesquisei, na minha opinião, era suficiente para conseguir acomodar tão grandiosa alma, porque sempre encontrávamos algumas informações a mais e, logicamente, que essas informações vão se somando e só confirmando a grandiosidade de histórias com a garra desta alma maravilhosa, porque lembramos que Francisco Cândido Xavier, ele teve um papel muito importante de uma maestria que percebemos que já se passaram alguns anos e nada surgiu que viesse a contrariar toda a beleza deixada por essa grandiosa alma. Então, nós vamos prestar essa homenagem a Chico Xavier de uma forma que pensava quando estava construindo essa nossa conversa desta noite, como trabalharmos isso sem aquela coisa muito cansativa de dados que muitos aqui já conhecem, né? Então, vamos passar rapidamente essas informações, mesmo porque o nosso objetivo é resgatar as lições de sabedoria que nos deixou Chico Xavier, carinhosamente Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Então vamos dar uma olhada rápida. Deixa eu ver se eu domino isso aqui. Eu gosto mais de Bela controlando esse negócio, viu, Bela? Me ajude aí, que eu não estou controlando isso direito, não. Agora já conseguiu? Pronto, perfeito. Pronto. Observamos, né, que Chico Xavier, vamos analisar no aspecto homem, seu tempo, sua missão. O homem. Chico Xavier, de 1910, quando ele nasce, no dia 12 de abril de 1910, e desencarna em 30 de junho de 2002. E a sua história é de uma beleza, porque não é muito diferente, se analisarmos a princípio, a história de tantas pessoas que tiveram uma infância difícil. Chico Xavier ficou órfão de mãe aos 5 anos, filho de João Cândido Xavier e Maria João de Deus, essa alma maravilhosa, que iniciou o burinamento daquela joia espetacular, daquela alma maravilhosa. E eu coloquei no cantinho ali um outro nome, que é o de Cidália Batista, que é o segundo casamento do pai de Chico. O pai de Chico teve com Maria João de Deus 9 filhos, né? Chico era um dos 9, né? E depois mais 5 com Cidália Batista. Sofreu maus tratos na infância. Quando a mãe de Chico desencarnou, o pai ficou muito abalado e ele distribuiu os filhos entre parentes e amigos. E Chico Xavier ficou aos cuidados da sua madrinha, Dona Rita de Cássia, mais conhecida como Ritinha, e é uma mulher que tinha profundas perturbações espirituais e ela castigava muito Chico, ela batia em Chico, ela dava castigo de fome. Imaginemos, né, uma criança nessa idade passando por essas dificuldades. Chico Xavier começou a trabalhar muito cedo. A partir dos 8 anos, ele já trabalhava, analisando, de 15 às 2 horas da manhã, numa fábrica de tecidos, uma criança de 8 anos.
percebemos que muitas crianças, né, passam por esse tipo de dificuldades. Quantas? E eu gosto sempre de dizer que, analisando assim, se a gente não dissesse de quem nós estaremos aqui falando, muitos já achariam que é um projeto que tinha tudo para dar errado. Não é verdade. Houve uns 5 anos, num processo difícil familiar, é entregue uma mulher altamente perturbada espiritualmente, sofre muitos maltratos, pancadas, 3 pancadas por dia no mínimo, castigo de fome. Diríamos, não, essa criança está fadada aí a se tornar um adulto difícil, um adulto problema. Analisemos que ele sofreu exploração infantil, trabalhou nessa idade, 8 anos, né? Tanto essa gente vê, acompanha, que isso também acontece, né? Mas analisemos que, embora tudo apontava para uma situação de resultado comum que a gente normalmente vê, foram as estatísticas. Né? Chico teve muitas dificuldades financeiras, isso quase a gente não estuda, mas ele teve muita dificuldade financeira. Precisou sustentar seus irmãos, ainda muito jovem, e continuou. Quando o seu irmão desencarna, o irmão que era mais próximo a ele, que auxiliava muito dos trabalhos, ele fica com a responsabilidade de auxílio da família e absorve as dívidas que esse irmão deixou, ganhando um salário do servidor público. Mas Chico tinha uma determinação muito grande, e a gente vai entender isso melhor com algumas falas que ele vai nos abrilhantar a vida, que a gente vai no decorrer dessa nossa conversa. Como eu já disse, nós vamos passar rapidamente, eu não estou trazendo aquela coisa maçante, aqueles dados assim, porque não é o nosso objetivo, não é o nosso foco, repito, nessa singela homenagem a essa alma espetacular, maravilhosa, Chico Xavier. Teve dificuldade de saúde, foi digamos que uma existência aqui que raríssimas foram as vezes que Chico não estava travando uma luta no campo da saúde. Sempre com um probleminha, ou 2 ou 3, casado, como disse ele dizia que ele era bigâmico, né? Porque ele tinha catarata e angina, 2 mulheres, né? Dizia ele, tinha 2, catarata e angina. Diz que quando uma apertava, a outra folgava para ele, aliviava para ele, né? Então, assim, com muito humor, ele lidava com isso. Muito interessante uma entrevista dada por ele a um jornalista, que quando ele começa a narrar, né, as dificuldades que ele passou desde os 17 anos, e muito antes disso, as dificuldades que ele teve quando criança, o jornalista ficando assustado com tudo aquilo, porque ele iniciou a frase dizendo: Deus só me deu presentes. E aí ele começou a narrar. O jornalista: meu Deus do céu, alguém aqui gostaria de um presente desse? No entanto, o Chico diz que ele começa a narrar e diz assim no final, né, para a acomodação daquela alma que já estava desesperada com aqueles relatos que ouvia. Chico disse: só Deus e eu sabemos o quanto eu precisava de cada uma dessas dificuldades que passei. E isso, de fato, né, abrilhanta para todos nós, porque todos nós, eu tenho certeza, que estamos travando alguma luta, seja de que ordem for. E muitas vezes a luta é mais de uma, né? É mais de uma. E Chico traz esse exemplo, essa mensagem de otimismo, para que não baixemos a cabeça diante dessas dificuldades e lutas. Porque falar daquilo que não viveu não tem muita força. Mas quando a gente fala daquilo que a gente viveu, ou daquilo que a gente está passando, tem uma força muito grande, tem uma energia muito grande, porque isso é vivencial. Não está só no campo da contemplação,
Não, é real. Eu sei do que estou passando, do que estou falando, porque já vivi ouvindo essa situação. Eu tinha uma força muito grande, né? E ele passava isso com muita alegria, com muito otimismo. Foi perseguido, caluniado muitas vezes. Não foram poucas as vezes, não. De fato, muitas vezes. Muitas vezes atacado. E como ele próprio dizia, que era melhor ser o agredido do que o agressor. Ele sempre levava essa mensagem. E ele chega a dizer, eu fui agredido muitas vezes, caluniado muitas vezes. Eu não me recordo de ter respondido nenhuma. Uma vez, uma companheira, incomodada com essa situação, cobrava dele que ele se pronunciasse, dizendo a ele, Chico, em nome da verdade, se manifeste, essas coisas que estão falando de você não são verdadeiras. E aí ele para por um minuto, pede um papel e psicografa rapidamente uma mensagem da sua mãe, que diz assim, que a fórmula para a felicidade é uma gota de verdade em 99 de amor. Olha que ensinamento. E a gente normalmente age como? Que é 99 de quê? Né? E 1% de amor. Mas aquela bondosa orientadora, Dona Maria João de Deus, ela diz a ele que não, que a fórmula da felicidade, repito, é 1% de verdade diluída em 99 de amor. Olha, já tem uma fórmula. É só aplicar, tá bom? Já é conhecida, já conhecemos. E seu tempo? Como é que foi seu tempo? Eu nasci em 1910, vamos nos reportar aqui a esse período e o que a gente vai entender? Existia uma forte influência católica. E Chico, após os 17 anos, era ali presente na igreja, porque é um fato interessante que é bom a gente trazer. Como ele era muito mal compreendido, porque desde os 5 anos que Chico ele via os espíritos, a sua mãe o orientava, vinha sempre em seu socorro, naquele momento que ele estava passando daqueles maus tratos, que até ferida ele teve que lamber, foi obrigado a lamber. Imaginemos que foi dada uma informação que saliva de criança curava a ferida. E essa mulher altamente perturbada, sua madrinha, escolheu quem? Para Chico. Então, teve que fazer tudo isso, olha que interessante, né? E analisemos que as informações que ele dava, isso causava as pessoas, né, muito por falta de conhecimento, e a ignorância leva a termos comportamentos terríveis, e isso só para mim e para poucos. O SEMA é de muita intimidade. Sabemos que os preconceitos que a irmã falou aqui. A falta de conhecimento leva a comportamentos contraditórios aos princípios que a doutrina nos ensina. Fiquemos alertas a isso. Muito bem. E Chico, a sua mãe, vendo esse drama que ele passava, ela dizia, Chico, passe a não falar mais as coisas que você vê e ouve. E aplique a sua vida. Não precisa mais você falar. Aplique na sua vida essas orientações boas que você recebe. Mas não fale que isso ela querendo, eu falo, de passar por determinadas situações inquietantes que ele passava, as surras que ele tomava. Então, a espiritualidade dá uma pausa nesse processo. Dá uma pausa. E o que ocorre? Né? Já que a gente chega lá. Chico, sofrendo essa influência da igreja, na igreja, e o que acontece? Logicamente que o espiritismo chegava no Brasil
e as pessoas não tinham um entendimento, uma clareza do que era, e o preconceito, e, tipo, logicamente que ficou sendo mal visto, né? Muitos temiam, falavam, olha, ali é a casa do Satanás, né? Aquele homem ali é a figura de Satanás, do diabo. Embora aquele homem só praticasse o bem, só fizesse o bem. Então, era um período de forte influência. Ele tinha um padre, né? O padre Sebastião Scazelli, que era seu orientador, seu amigo. Quem assistiu o filme, acho que viu isso, né? Ele vai, ele se afasta da igreja, o padre percebe realmente que aquele não era o caminho, diz assim, seu caminho realmente padre não é. Embora não haja assim, no filme não mostra, mas existe um fato muito marcante que faz com que o padre, no caso do Sebastião, percebesse a mediunidade de Chico, que era um fato em que Chico leva um recado, né? Vai levar um recado para ele no irmão, ele tinha tido uma visão e esse irmão estava desencarnado, e aí ele faz uma certa prática sabatina, ele confirma que aquilo era real, né? E daí ele fala, não dá, né? A coisa está clara aqui, não dá. Bom, e aí ele estimula Chico a traçar os seus amigos. E fala para Chico, não vai ser fácil não. E realmente não foi, né? Então a religião predominante era o catolicismo e tentava de toda forma passar a mensagem de que ali era uma prática demoníaca, que aquele homem era um homem demoniado, e esse foi o tempo difícil para Chico, fora outros fatos que ficaríamos aqui talvez a noite toda aqui lembrando, né? Sua missão. Bom, a mais eu não coloquei na ordem, na minha opinião, de importância. Vocês vão entender por quê. De importância, a doutrina espírita através dos livros psicografados. E ensinar pelos exemplos a sermos verdadeiros cristãos. Então, a justiça seria, eu botar na ordem, justa seria, no meu entendimento, ensinar pelos exemplos a sermos verdadeiros cristãos. Seria o número 1. Por isso que eles que não está, na minha opinião, não está na ordem. Mas, assim, de fato, foram mais de 400 livros psicografados, de autores diversos desencarnados. Chico nunca assumiu a autoria de nenhum desses livros e não recebera um centavo sequer. Todos os direitos autorais foram para a Federação Espírita e instituições de caridade. E muitas até que não eram espíritas. Mas, quando ele acreditava no trabalho, que ele tinha informação que era um trabalho sério do bem, ele não se importava com isso. Com muitas obras sociais sustentadas com esses livros. Best-seller, livros traduzidos em várias línguas, né, para diferentes povos. Só para a gente ter uma ideia da dimensão disso. É interessante que, quando questionaram sobre o direito de Chico pertencer, ganhar uma cadeira na Academia de Letras, interessante que Monteiro Lobato disse que ele não merecia uma não, ele merecia todas. Uma não, todas, né? E Humberto chega a dizer, quando estava encarnado ainda, que se ou precisávamos, ou existia a vida após a morte, ou precisávamos explicar Chico. É desse homem que nós estamos aqui falando. Eu acho dela melhor que isso. Entendi, você é melhor que isso. Pode ser, ajude aí, você não ficar me entregando a palavra, entendeu? Bom, percebemos que Chico se encaixa em cada uma dessas qualidades que nós vamos falar. Bondade, bondoso, benevolente, tinha benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Alguém discorda? Chegando ao máximo de sua manifestação, sempre preocupado em ajudar os mais necessitados. Não só os pobres do corpo, como também aqueles pobres do espírito. Analisemos que Chico
desenvolvi um trabalho que atendia ricos e pobres. Muitos, porque a dor não tem classe social, idade, etnia. Não tem. Só quem, de fato, está vivendo um momento difícil, sabe do que eu estou falando. Não importa. Tem muita gente sofrendo em mansões, em coberturas, como tem muita gente sofrendo em choupanas. É a realidade. Então ele atendia a todos. Atendia as necessidades materiais e espirituais. Porque não era só entregar um farnelo, era levar uma mensagem de esperança, de força. Não pode dormir aqui hoje. Segura os focos. Então eu levava uma mensagem que confortava aquele que estava diante dele. Um belo dia ele distribuía os farnelos e sofrendo muito com dor de angina. Muitos que acompanhavam ele narravam que ele, em alguns momentos, parava, levava a mão ao peito, a dor, né? Levava a mão ao peito em silêncio. E um belo dia, uma irmã perguntou: Chico, você está recebendo alguém? Tem alguém aqui? Ele disse: tem. Aí ela perguntou: quem é? Ele disse: ele mandou. Aí mandou. Né? Então, assim, ele vai pegar um farnel, bate a porta, uma senhora recebe ele em prantos e diz assim: Chico, tudo está perdido. Meu neto está muito doente e vai morrer. Ele arreia o farnel no chão e responde: nada está perdido. Oremos juntos, porque uma prece fervorosa arromba as portas do céu. E aí dá as mãos com ela, ora, e a criança melhora. Mas analisemos que muito maior do que a cura que houve ali foi aquele alimento espiritual que ele traz para aquela mulher. O alimento do bom ânimo, confie em Deus. Confie em Deus, Deus tudo pode. Deus tudo pode. Agora, esse tudo pode depende muito da nossa real necessidade, porque Deus só nos dá o melhor. E queremos coisas que não vão nos ajudar, não vamos fazer bem. E qual é o pai, qual é a mãe que dá aquilo que não vai fazer bem ao seu filho? Não é assim que nós agimos como pais? Queremos dar o melhor? Imaginemos a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Bom, bondade e benevolência. Né? Chico, o que os biólogos, e muito que na realidade eu diria, as pessoas mais próximas de Chico narram, é que ele tinha alegria de servir. Alegria de servir. Ele não fazia nada de forma a mostrar um peso, que aquilo estava pesado para ele. Não. E analisemos que ele, olha que coisa interessante. Ele dormia às 5 da manhã, brigava à noite, atendeu, e acordava às 7. Então, analisemos, ele só dormia 2 horas de relógio. E a gente quer dormir 8, 12. É luxo, né? É luxo. É luxo. E eu perguntava certa feita a ele, como é que ele encontrava? Não tem energia para isso. E ele dizia que era a alegria de viver e de servir. É onde ele encontrava forças para isso. Não foi poucas as vezes que Chico saía de internamentos hospitalares e ia para o centro trabalhar com as pessoas. E o povo ficava desesperado: Chico, você saiu para repousar. Mas ele estava ali, ajudando, beijando, confortava e cuidava em plena e verdadeira empatia. Não era algo distante, era algo muito próximo. As pessoas narram que quando se aproximavam de Chico,
sentiam que faltava o chão nos pés. Tamanha era a energia daquele homem, daquela alma. As pessoas se sentiam bem, podiam vir aflitas, mas quando chegavam diante dele, era um conforto que lhe tomava o coração. Não foram também poucas as vezes que só um abraço ele modificou todo o panorama daquela criatura. Existe uma narrativa muito bela de uma mulher que tinha, o filho tinha desencarnado muito jovem, e ela estava assim muito, ela não aceitava aquela situação, uma angústia muito grande, entrou por um processo de perturbação psíquica, depressiva, tomando medicações muito fortes, e ela vai procurar Chico. Interessante que, à medida que a Sila vai andando, que como ela chega a vez dela, que ela dá um passo em direção a ele já está com uma certa idade, ele faz um esforço, meu Deus, isso eu vou parar aqui para analisar com vocês. Isso só pode vir uma grande alma. Ele percebendo a necessidade dela, ele faz um esforço, se levanta da cadeira e abraça ela. E os dois se abraçam. Nada é dito. As pessoas que estavam observando, nada foi dito. Ele abraça, ela chora, ele chora. Meu Deus, profunda empatia. Profunda empatia. Ela chora, ele chora, ficam abraçadinhos por alguns minutos, e aí ele abre os braços, ela abre os braços, ela sai, nada dito sai, e aí ela chega perto da lixeira, da saída da casa, ela abre a bolsa, tira a medicação, esmaga com a mão e joga no lixo e diz assim: eu não preciso mais disso. Eu nunca fui tão confortável como fui hoje. Meu Deus, é deste homem que nós estamos falando. Que não precisava dizer nada, mas sentia tão profundamente a dor do outro, que dividia com ele aquele momento. Embora palavras não foram ditas, mas foram sentidas vibrações muito fortes de amor. E modificou o panorama daquela mulher. Tudo se modificou para ela. Então ele cuidava em plena e verdadeira empatia. Simplicidade de coração. Era simplicidade em pessoa. Era simplicidade em pessoa. Precisamos reconhecer que Emmanuel, o grande disciplinador, como dizia Chico, fez um trabalho bem feito. Não deixava ele, em momento algum, se achar qualquer coisa, se nós não estamos vendo isso. Interessante que quando o Chico queria choramingar, ele chamava Bezerra. Ele dizia que Emmanuel era o apóstolo da disciplina e Bezerra era o apóstolo da caridade. E a caridade hoje todo mundo deixa chorar. Porque Emmanuel, ele choramingava, Emmanuel falava dos minutos, talvez segundos, talvez minutos, e dizia assim: acabou, Chico, agora lavo de chuva as lágrimas, mas meu rosto não trabalhar. O verdadeiro Emmanuel disse aí: olha, Chico, aquilo que o trabalho não resolver, também eu não resolverei. Então vamos trabalhar. Mas Bezerra não. Bezerra é aquela coisa, né? O apóstolo da caridade. Certa vez ele estava com uma dor muito grande nos olhos, e ele chama por Bezerra. Nem se atreveu a chamar por Emmanuel. Que eu certamente ele chamou, daqui a pouco eu mando vocês. E Emmanuel disse: Chico, o que você tem? Ele tinha feito um trabalho. Eu estou com uma dor terrível. Tal. Emmanuel disse: mas Chico, por que não me falou, Chico? Ele disse: não, você é tão ocupado. Imagine, né? Para ele, tão ocupado. Aí ele disse: eu ajudo aqui esse jumento aqui, essa besta aqui. Aí Bezerra disse: Chico, se você é besta, quem sou eu? Aí ele pergunta: pega na água da besta. E aí se conta que a Bezerra não passa magnético, né? Passa energia e melhora, fica bom daquela dor. Então analisemos, né?
Certa vez, para não ficar com curiosidade, ele pede ajuda, a Emmanuel chega para ele e fala: Chico, o que você está me pedindo? É socorro espiritual? Aí Chico disse: ele disse: socorro espiritual, se não fala a memória, é dia de terça-feira lá no centro, chegue cedo para pegar sua ficha, porque você não tem privilégios. Emmanuel era a disciplina em pessoa. Né? Mas vamos lá. Emmanuel fez um bom trabalho. Tá? O resultado está aí. Emmanuel deixava chance para queda, né? Para a orientação. Então o que acontece? Vamos contar alguns casos, alguns dos casos do Chico, que é a nossa proposta nessa noite, lições de sabedoria. A do Cisco é que ele dizia, né, sempre ele encontrava alguém que falava da bondade dele, que elogiava ele. Aí uma senhora fez: Chico, você é uma pessoa maravilhosa, isso, aquilo, outro. Aí ele fala: que nada. Meu nome, eu sou um Cisco, Francisco, tira o França só do Cisco, eu sou um Cisco. Dessa vez ele não deixou passar. Mas outra vez ele falou: não, eu sou um verme. Aí foi que deu problema. Aí foi que deu problema, porque Emmanuel falou: Chico, quem lhe deu direito a se comparar a um verme? O verme está desempenhando muito bem o seu papel na natureza. E será que ele está desempenhando você? Imagina, ele fez: mas Emmanuel, nem um verme eu posso me comparar. Não. Aí ele passou a brincar, talvez por isso, que era uma coisa muito humorada. Aí quando ele passou a dizer que ele era um subverme. Ele não era nem chegar à condição de ser um verme, era um subverme. Então ele era de uma simplicidade muito grande. Ele dizia que a simplicidade são as águas da sabedoria. De fato, né? Tem um fato interessante, né, que ele beijava as mãos de quem beijava as suas. Ele jamais deixava ficar a última palavra, que ele era uma pessoa melhor que a outra. Ele sempre dizia: eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, eu só estou fazendo alguma coisa. Se alguém passar a fazer, está igual a mim, for melhor. Não sou melhor do que ninguém. Ninguém. E sabe o interessante? É que essa prática dele beijar as mãos incomodava, né, o Eurípides, né? E aí ele fala: Chico, chegou para uma certa idade, fala: meu pai, você beija as mãos de todas essas pessoas que beijam as suas. Analisamos que quem beija a sua mão, beija uma, você beija, no caso de 3.000 pessoas, você beija 3.000 mãos. Aí ele responde: meu filho, sabe por que eu beijo as mãos? Ele já está bem velhinho, com essa dificuldade. Sabe por que eu beijo as mãos? Porque eu não dou as mãos e os pés. Isso só pode ser de uma grande alma, né, gente? Uma grande alma. Ele dizia que o seu maior feito foi ter aprendido a viver na simplicidade. Deus deu um curso de simplicidade a Chico inigualável. Incrível curso, perfeito curso, com a capacitação extraordinária que a gente viu na introdução. Né? Então ele sempre aprendeu com medida, uma vida difícil, e ele aprendeu a viver na simplicidade. Tem outro caso que a gente vai contar mais à frente. A livraria também é muito bacana, né? Ele começou depois do Pinga Fogo, ser conhecido. Se quiser levantar um pouquinho, vai levantar, viu? E o que aconteceu foi que ele estava na rodoviária, a Pinga Fogo já estava, por conta do Pinga Fogo, programa de alta audiência, de grande audiência, e ele estava na livraria, e o dono da livraria, da rodoviária, tinha uma admiração profunda por ele. E ele estava matando tempo olhando de livros. E alguém reconheceu ele. Aí chegou para o dono da livraria e falou: olha, sabe quem está aí na sua livraria? Quem? Chico Xavier. Chico Xavier? Você está brincando? Quem Chico? Não é ele ali. Que não é ele, não. Aí o rapaz não se conteve e disse: Chico, por favor, né, Chico, veio. Ele falou: o senhor não é Chico Xavier? Aí ele responde: quem dera. Quem dera. Então, ele não queria uma voz. Né? Tem um momento bacana, que é do terceiro dia de Umbanda,
que se instalou no lugar. Você conhece essa? Muito bacana. Eu já contei aqui outras vezes. E o dirigente da casa, ele achava que Chico tinha algum benefício, né? Porque eram muitas caravanas que iam até Uberaba em busca de Chico, né? Levando inúmeras pessoas. Então ele achou que Chico tinha algum benefício com aquilo. Então ele disse, olha, eu vou montar um terreiro. Lá na inauguração ele disse, né, que ele ia derrubar Chico. Ia ter mais popularidade e tal. E sempre tem, né, quem vai levar as coisas para ver como o outro recebe. O plano é esse, né? Vou levar para ver como é que o outro recebe. Aí ela levou, né? Se Chico abrir uma casa aqui, um terreno aqui, em Uberaba, Chico disse, que maravilha. Mais uma casa para atender os nossos irmãos necessitados, que bom. Aí ela disse, não, você não sabe o que ele disse de você. Aí, o que ele disse? Ele disse que vai derrubar. Aí Chico deu uma gargalhada imensa. E ela disse, né? Agora é a hora. Por que você está rindo, Chico? Aí ele respondeu, minha irmã, quando foi que você já ouviu dizer que alguém pudesse derrubar quem já está caído? Então, esse era Chico. Esse era Chico. Que não trazia constrangimento a ninguém. Ninguém. Porque ele dizia que era a mesma verdade. Mas jamais fez uso da verdade para causar constrangimento ou sofrimento a quem quer que seja. Porque a verdade que causa sofrimento e constrangimento não está a serviço de Deus. É desta alma, repito, que nós estamos falando aqui hoje. Bela. Está dizendo que Bela era esse aparelho? E Bela não é forma de chamar. Amor ao próximo, né? Isso, meu Deus, amor ao próximo. Chico tinha uma vontade muito grande de aprender a tocar piano. E ele ganhou um piano e resolveu, né? Ele resolveu aprender um piano velho e tal. Comprou esse fato, eu já não tenho muita certeza. Mas o que acontece é que ele contratou um professor para dar essas aulas para ele. E no dia que ele começaria a tomar essas aulas, todo alegre, motivado, surge alguém que bate a porta pedindo para falar com ele, pedindo ajuda. E nessa hora, o disciplinador, manda ele ensina. Aí pergunta para ele, e aí? Vai ser aula de piano ou atender a nossa irmã? E o que você acha que ele escolheu? Pagou, dispensou o professor e disse, não dá não. Eu não tenho uma encarnação, ajudar. Bom, as cartas respondidas, né? Meu Deus, que amor ao próximo. Vocês sabem qual era o dia que Chico respondia as cartas que recebia? Que naquela época não tinha e-mail, né? Não tinha essas coisas. Não tinha WhatsApp. E sabe qual era o dia que ele fazia isso? No domingo. Era o descanso dele. Responder milhares de cartas. Milhares de cartas. Meu Deus, isso só com muito amor. Interessante que a espiritualidade deu um recurso espetacular a ele. Que era o seguinte, ele pegava na carta e ele começava, sem abrir a carta, narrar o que estava sendo dito, o que estava dito ali. E tinha um dos biógrafos de Chico que conta, né, que ele é quem selava as cartas, e ele via Chico fazer isso, falava, oh meu Deus, nossa irmã, e começava a narrar o problema. O filhinho dela, tal. E aí ele respondia e entregava a carta, a carta que recebeu, sem abrir, para ele pegar o endereço e mandar a resposta. E ele disse, rapaz, o que é isso? Pegar aqueles mesmo. E ele resolveu abrir uma carta para ver, que era exatamente o que Chico tinha dito para ele. E aí ele perguntou, Chico, como é que se dá isso, Chico? Ele falou, meu irmão, quando eu pego na carta, eu escuto como se a pessoa estivesse falando o que ela escreveu. Então foi um recurso dado a ele para facilitar aquele milagre de cartas, para responder. Então, sem dúvida nenhuma, que é um gesto de amor muito grande.
Bom, o hospital do centro espírita era a ponte que Chico fazia constantemente. Muito interessante que uma vez, Divaldo Franco, com Raul Teixeira, né, tinham ido visitá-lo, ele estava no hospital, mas foi justamente no dia que ele recebeu aula. Pensavam que iam levar ele para descansar em casa, ele não, vamos para o centro, tem uns irmãos para atender. Interessante que ele ficou a madrugada toda, ele saiu do hospital, teve alta naquele dia, e ficou a madrugada toda atendendo as pessoas, respondendo, né, melhor dizendo, as cartas consoladoras, confortando aquelas almas. E engraçado que Raul Teixeira aí falou para Divaldo, Divaldo, nós precisamos de muita saúde para acompanhar a doença de Chico. Não dá. Precisamos de muita saúde. Né? Chorar da dor do próximo, como a gente já contou aqui. E tem um outro caso muito interessante, uma lição maravilhosa, deixada por Chico, que eu chamei aqui de jantar na casa de uma irmã. Uma irmã frequentadora da casa, insistentemente convidava ele para jantar na casa dela. E ele resolveu que ele disse, se eu puder levar algumas pessoas comigo, ele já cuidadoso, né? Muita cautela em tudo que fazia. Se eu puder levar mais uns amigos comigo, eu irei. Ela não pode levar. Ele pegou 2 companheiros, 2 irmãos e foi no dia e na hora marcada. E aí ela tinha problema ela tinha um problema de visão, que ela tinha ela enxergava, mas era muito pouco, bastante reduzida. E nisso ela começa a arrumar a mesa, eles sentados à mesa, e ela coloca o feijão, e aí todos percebem que tinha uma barata no feijão. Calma, gente. Depois que terminar, todos nós vamos fazer essa experiência. E aí o que aconteceu? Um olhou para o outro, olhou para Chico. E Chico pegou o guardanapo na mesa, não disse nada, foi lá, retirou a barata do feijão, jogou no guardanapo e colocou debaixo do prato dele. Ficou quieto. Aí ela trouxe tudo aí. Aí os dois disseram, olha, eu vim acompanhando o Chico, mas eu fiz um lanche antes de vir para cá. Então a gente não vai comer. Aí Chico pegou o prato, colocou o feijão, colocou as coisas no prato e começou a... E aí os dois assim, admirados, chocados com aquilo. E mas também Chico tinha uma ferida, né? Tinha feito um treino lá atrás, né? Mas não foi assim que a mãe disse que botou a mão, que botaria a mão para não... E nada nem mal teria com ele. Mas o que aconteceu? O livro vem, como eu disse aqui antes, Chico dava o alimento material e espiritual. Não ficava nada assim uma lição a ser tirada. E aí terminou, Chico agradeceu, os abraços e tal, saíram os 3. Aí os 2 disseram, Chico, você é louco! Você viu, você tirou a barata do feijão, colocou debaixo do barata, você está comendo, ele fez. Meus irmãos, vocês acham que eu ia deixar uma barata ficar entre mim e ela? Ia causar aquela insatisfação. Imagine como aquilo seria desconfortável. Imaginemos. Gente, é desse homem que nós estamos falando aqui hoje, prestando essa singela homenagem. Isso só de uma grande alma pode vir. Essa preocupação com o outro, porque muito ama o outro. O Natal de Chico, essa acho que eu já contei aqui, era atendendo uma família muito carente, no qual a avó, naquela encarnação, a avó e a neta, muito doente, não tinha condições de, sem cuidados, né, sobreviver, e isso te dá uma experiência mediúnica que as duas passando muita fome, muita necessidade, ela desdobra, encarnada dele, ela sai encarnada, né, desdobramento seria isso, e vai até Chico, e pede socorro. Ele identifica que era um espírito encarnado, no caso uma alma. E Chico, ela dá um endereço onde ele estava, Chico reúne o pessoal, leva alimentos e vai lá socorrer aquelas 2 mulheres. E aí Chico, no Natal de Chico, ele dizia o seguinte,
Se o Natal a gente presenteia o aniversariante, ou no aniversário a gente presenteia o aniversariante, o Natal é o aniversário de quem? E qual seria o meu presente acertado a Jesus? A prática do bem. Então, nesse dia, ele dava um descanso àquela mulher idosa, ele cuidava da menina a madrugada toda, limpava, alimentava. Ele chega a levar até de volta, mas é uma outra história que é muito longa e conta depois. Mas o detalhe é o seguinte: esse era o Natal de Chico, que o povo sabia. Razão e necessidade. Essa é muito bonita a história. Chico estava no centro, isso logo no começo, poucas pessoas, né? Muitos desencarnados e poucos encarnados. E ele estava, né, com o evangelho lendo ali, aguardando que viesse buscar passe, buscar ajuda. E uma mulher que tinha tentado o dia inteiro encontrar com ele, tentou na casa dele, mas ele, no horário que ele já tinha saído para o trabalho, porque é importante dizer que ele foi servidor público por 30 anos e nunca faltou ao trabalho, nunca chegou atrasado. É desse homem que nós estamos falando. E ela foi ao trabalho dele, informado pela vizinha que ele já tinha ido, mas lá já tinha uma ordem que não, porque muita gente ia procurá-lo no trabalho, e o chefe gostava muito dele. Mas não dá, Chico. Tem um centro, as pessoas têm que ir ao centro à noite, não dá para ser aquele trabalho. Mas aquela alma, quem chegasse até ele não deixava passar. E, sabendo disso, a ordem era, não deixa chegar ele. Diz que ele não está, que ele não veio, aí ficou aquele bate-bola, ela muito chateada, à noite ela foi ao centro. E ele estava lendo, né, aguardando ela entra. Seu mineiro safado, eu não tenho tempo a perder. A boa coroou ele pela camisa e deu uma bofetada. Pá! Aí veio, entrou na sala de passe, era assim um cômodozinho, agora vem aqui no meu passe. Ele, assustado, parou, respirou, o meu disciplinador entrou em cena, Emmanuel, ele disse, Emmanuel, você viu? Quando ele se viu. Emmanuel, o passe é uma transfusão de energia. Ela me xingou e me bateu. Eu estou diferente. Ele não estava com raiva, não. Isso é coisa de grande alma, viu? Isso aí, ele estava diferente. Aí Emmanuel disse, pare por uns segundos, se conecte com o bem, faça uma prece, se recompõe e vai dar o passo ao nosso irmão. O Emmanuel não tinha meio termo. Vocês querem um guia desse? Um orientador desse? Esse aqui é bom. E aí, que é que dele? Ele aí fez o que? Obediente que era, disciplinado que era. Aí foi dar um passe nela. Ela disse, minha irmã, me perdoe por você ter ido. Aí explicou, né? Explicou toda a situação para ela, aí caiu na real. Começou a chorar. Seu Chico, eu lhe xinguei, eu lhe bati. Meu Deus, a gente não dizer que ele faz tanta bobagem, né, gente? Um minuto, né? Seu Chico começou a chorar. Seu Chico, me perdoe. Eu disse, não se preocupe. Você já estava perdoada muito antes de me pedir. E aí deu um passe nela, sentiu melhor. Ela saiu. E agora vem a grande pérola. Emmanuel não deixar passar batido. Esse indiferente dele que ele ficou, né? Isso aí não deixa. Aí ele parou, encostou assim na porta, Emmanuel no outro lado, ele fez, aí ele virou para Emmanuel, mas já esperando também, viu? Essas coisas a gente já sabe. Aí Emmanuel, ele disse para Emmanuel, ela me xingou, ela me bateu, eu tinha razão de ficar diferente com ela, não tinha? Emmanuel disse, tinha, você tinha razão. Só que a nossa irmã, aí vem, né? Só que a nossa irmã tinha a necessidade. Chico, na grande maioria das vezes, a necessidade fala mais alto que a razão. E tem gente que briga por razão que não é brincadeira, né? Esquece a necessidade. Olha que ensinamento para a gente refletir. A necessidade é maior do que a razão. Olha aqui, né? Que lição maravilhosa. Vamos lá, Bel? Você ganhou um livro hoje, eu estava de olho nesse livro, viu? Desprendimento da coisa material. Desprendimento, outro aspecto fantástico do Chico, né? Tem um caso do relógio, foi
São muitas, gente, são muitos casos. Eu tinha que selecionar alguns para a gente conversar nessa noite de hoje. Não dava para trazer todos. Me perdoe, vocês vão encontrar outros casos. Mas as coisas tem aqueles que muito me tocam, assim, que muito me mexeram comigo. O caso do relógio, esse é de hoje, mas esse caso da Câmara do eu citar porque é uma figura muito conhecida, que é Clodovil. Aquele estilista Clodovil. Ele presenteou o Chico com um relógio caríssimo. Ele comprou um relógio caro. Não conhecia Chico, né, gente? Não conhecia Chico. Legal lá do camelô. Talvez, aí pegou um relógio caro e levou para Chico. Aí ele deu a Chico, Chico agradeceu, tal. Colocou no bolso do paletó. Logo em seguida, veio uma pessoa muito necessitada, com dificuldades financeiras, tal, e Chico meteu a mão no bolso e quando eu vi isso olhando, meteu a mão no bolso, tem uma relógio tão bom, venda e transforma em dinheiro para atender essa necessidade. Quando eu disse que botou na cabeça, meu Deus, ele não sai do relógio. O relógio foi muito caro. Né? Mas ele não se importava com os bens materiais. Evidente que está com os bens materiais. A gente vai entender isso mais abaixo, a gente vai abordar esse aspecto, já, ainda nessa transparência. O paletó, né? O paletó é interessante que observamos que ele sempre apresentava um paletózinho surrado. Bem velhinho. E ele ia receber tinha um evento que ele iria participar, e aí os irmãos, não, vamos deixar Chico com esse paletó surrado. Aí compraram uma roupa nova para ele, um paletó completo para ele, né? E aí só botaram na cama e disse, Chico, aqui, ó. Então, hora de buscar, você vai no evento, vai passar para a rua levar, você troca de roupa, você tira essa roupa e veste essa, vai ver se a roupa sua está muito surrada. Tudo combinado saiu. Para a surpresa deles, Chico chega com o mesmo paletó surrado. E aí, mas Chico, nós não colocamos lá para você um paletó novo? Ele fez, pois é. Mas quando eu estava para me arrumar, chegou um irmão muito mais necessitado do que eu. Mas Chico, por que você mandou o paletó velho e ficou com novo? Eu vou dar coisa velha a ninguém. Ele deu novo. Né? Gente, era um desafio muito grande. Né? Na entrevista a Gugu Liberato, vocês encontram isso no YouTube, Gugu Liberato fez uma pergunta a ele, se eu lhe desse 1 milhão? Chico disse, mas você está louco? Eu aprendi a viver na simplicidade. Eu não quero nada que me tire dessa simplicidade. E ele chega a dizer que tudo que lhe chegou às mãos, ele passou adiante. Ele não reteve nada. Não reteve nada. Teve uma vida regrada do seu salário, quando ele se apresentou. Contam alguns mais próximos que ele passava dificuldades porque ele não pedia. Pedia para os outros. Mas para ele, quem não atenderia Chico? As pessoas até se antecipavam, nem se antecipavam para chegar até ele, porque sabiam que não ia acontecer isso. É um homem que ele tinha uma sensibilidade não só mediúnica, né? Assim como pessoa, como alma, que era algo extraordinário. Logicamente, né, não dá para desassociar Chico da sua extraordinária faculdade mediúnica, né? Difícil fazer isso, né? Difícil. Mas analisemos assim, ele era uma candura, uma coisa, meu Deus, era um amor que eu custei a compreender quando eu ouvi a frase de Maria Teresa, amar até doer, mas eu entendi em Chico isso, que é amar até doer. Então ele tinha um desapego total. Desapego total. Gugu Liberato foi conhecer o quarto de Chico, era um quarto muito simples, uma cama simples de madeira, um papelão.
Eu lembrei até da minha infância, que eu tinha um papelzinho, um colchão, para ajudar o laço não apertar a costela. Quem aqui já deitou naquelas camas de... Não é não, senão vai ser uma coisa que é absurda. Bom, e quando o Gugu Liberato viu aquela cama simples, aquele colchãozinho, aí o Gugu Liberato para mim, Chico, você dorme aqui. Aí conta o Gugu Liberato que Chico lhe tomou a palavra de imediato e disse: isso aqui me basta. Não deu a chance de lhe oferecer nada. Isso aqui me basta, é o suficiente para mim. Não quero nada a mais do que isso. É deste homem que nós estamos falando aqui hoje. De Paulo da extraordinária. Nós vamos até que horas? Até que horas até? Pronto, então. Bom, então nós vamos concluir com esse pensamento de Chico, né? Não oro por vida fácil. Roguemos a Deus por ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis para os outros. E quantos de nós, né, pedimos facilidades, né? Pedimos, me tira esse fardo, né? Mas analisemos a lição que nos traz essa grande alma, que embora tenha passado por tudo que nós falamos aqui na introdução, né, trouxemos aqui na introdução, né, se manteve íntegro, se manteve um homem de bem, né, teve tinha um cuidado muito grande de ajudar aqueles que sofriam, porque ele sabia o que era a fome, ele sabia o que era a dificuldade, ele sabia o que era a dor daquele que passa pela experiência de ter que sofrer, porque aquele que muito ama não está mais próximo dele, né? Partiu desse nível vibracional para a verdadeira vida, né? A gente costuma dizer que não existe vida após a morte, existe vida após a vida, né? A vida não se interrompe nunca, ela é poderosíssima, né? Poderosíssima, vida que não consegue de forma nenhuma ser extinta, porque Deus por muito nos amar nos deu, né? Então essa de tantos muitos casos que a gente trouxe, só para não deixar aquele gostinho de muita saudade, né? Eu vou trazer o último para a gente sair daqui mais motivados, né? Ao aprendizado que nos trouxe Chico de sermos verdadeiramente cristãos. O Chico estava com a equipe de trabalho se organizando para sair para fazer distribuição de pães e dinheiro aos necessitados. E tinha uma criatura que sempre chegava muito bêbado, justamente na hora que eles estavam para sair. E a impaciência era muito grande daqueles que já desejavam iniciar o trabalho. E Chico então parava e dava uma atenção muito grande àquilo. E ele gostava de cantar. Aí Chico, cante aquela, tal, e começava a estimulá-lo a cantar. E o pessoal desesperado, mas meu Deus, agora que a gente estava já saindo, justamente na hora que nós estamos saindo para ir fazer a caridade, fazer o bem, Chico estava. O pessoal me chega e dava atenção assim, Chico lá vai, cante aqui, cante aquela outra. E à medida que ele ia cantando, a embriaguez ia passando. E até que ele melhorava, aí Chico pedia um café para ele e dava. Né? Traz aqui um café para o marido. Cafézinho frio. Aliás, Chico adorava café. E depois que eu não estava bem, o café que ele me falou, meu Deus, só Chico sabe a razão porque eu tenho paciência comigo, e só Chico sabe por que eu vivo. Isso ficou. E nesse dia eles tinham ocorrido e como retornaram, o Chico não fez comentário nenhum, atendeu ele e depois saiu. Quando voltou, o Chico contou a história dele, né, que ele tinha passado uma experiência muito forte da desencarnação de uma filha, do pai que deu 8 anos, num acidente, e aquilo foi
tirou o chão dele. E ele se sentia culpado. E ele bebia para tentar esquecer, abafar aquele sofrimento. Não foi uma fuga errônea, mas ele fazia aquilo. Né? E quando as pessoas souberam da história dele, as pessoas se sensibilizaram. Né? Poxa, como é que a gente vai sair para fazer a caridade lá fora e vai esquecer da caridade que nos bate a porta, que chega? Então, olha que lição maravilhosa. Né? Às vezes está ali na nossa frente ali, a gente está preocupado que tem que fazer o trabalho lá fora e a gente deixa escapar de atender aquilo que a gente necessita. Meus irmãos, minhas irmãs, gratidão por esses momentos maravilhosos que passamos aqui juntos. Foi muito gratificante para mim vocês terem me dado a oportunidade de falar um pouco desta personalidade tão importante para a coisa. E encerraria dizendo, é desta alma extraordinária que nós estamos falando. Francisco Cândido Xavier. Muita paz. Eu estava aqui só, eu falando, eu viajando. Quem assistiu o filme Chico? Olha, tem outro filme, falar em filme, tem outro filme que já está batendo na porta aí, que é o Ninguém é de Ninguém. Síbia, né? É de um romance de Síbia. Quem já leu esse romance dele? É muito bom. Se alguém quiser ler antes do filme, passa aí na biblioteca para pegar. É muito bom. O nome é Ninguém é de Ninguém. É um romance de Síbia. Eu não me recordo qual é o espírito, alguém se lembra? Qual é o espírito que ela psicografava? Eu não sei se era o Lúcio. É o Lúcio. E essa história, me parece que ela é uma história real. O Lúcio trouxe isso através da Síbia. Então, vai ser agora, dia 20, nos cinemas. Por enquanto, apenas no cinema. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Até a Disney está falando de espiritualidade. Se vocês forem na Disney, tem vários desenhos que eles chamam, animações falando sobre reencarnação, falando sobre EQM, que é a experiência com as mortes. Então, nós temos vários conteúdos já na Disney, está explorando isso. Espiritualidade nada mais é de quem somos nós, espíritos encarnados, né, vivenciando uma experiência terrena. É isso que nós somos. E estamos e vivemos nas duas dimensões, ora aqui e ora lá, né? Quando desencarnamos. Então, nos despedimos agora do pessoal do Instagram, e que agora é o momento do passo. Muito obrigado a todas as mensagens que eu estava lendo aqui. Muito obrigado. E quero dizer que nós vamos parar agora a transmissão.